Nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram sobre o Japão as duas únicas bombas atômicas utilizadas durante uma guerra. A primeira, chamada de Little Boy, explodiu sobre a cidade de Hiroshima, matando 80 mil pessoas. Depois foi Nagasaki, onde a bomba Fat Man tirou a vida de 40 mil pessoas imediatamente e deixou cerca de 40% da cidade em ruínas. Sou Camila Veras Mota, da BBC News Brasil, e nesse vídeo explico como eram essas bombas e por que elas foram tão devastadoras. Para entender, é preciso voltar um pouco à estrutura do átomo. Você deve lembrar, ele é composto por prótons, nêutrons e elétrons. O núcleo é composto por prótons de carga positiva e nêutrons que não têm carga. Essas partículas se mantêm unidas graças à força nuclear, que é o que dá estabilidade ao núcleo atômico. E quando esse equilíbrio é rompido, parte da energia acumulada no núcleo é liberada. É a chamada fissão nuclear, a divisão desse núcleo em duas partes menores, que é também o princípio por trás das bombas que foram lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki. Mas quebrar o núcleo de um átomo não é algo simples e nem todos os núcleos têm a mesma probabilidade de fissão. Uns são mais fissionáveis, digamos, do que outros. Já ouviu falar de urânio-235, urânio enriquecido? Pois é, ele é um desses elementos considerados físseis. A quebra acontece quando se lança um nêutron contra o núcleo. No caso das bombas atômicas, essa reação acontece em cadeia e daí o potencial de destruição. Quando o nêutron é absorvido pelo núcleo, este se divide em outros dois de massa aproximadamente igual. Ao se partir, aquela energia que mantinha as partículas unidas até então é liberada. E quando se fragmenta, o núcleo também libera nêutrons que, por sua vez, se chocam com outros núcleos atômicos, que liberam mais energia e mais nêutrons. E assim, sucessivamente, uma reação em cadeia. Em uma bomba, tudo isso acontece em uma fração de segundo e é o que acaba causando uma enorme explosão. Tanto Little Boy quanto Fat Man eram bombas de fissão, mas seu mecanismo interno era diferente. A primeira, lançada sobre Hiroshima, usava urânio-235, a segunda, plutônio-239. No caso desses dois elementos, o núcleo emite grande quantidade de nêutrons quando quebrado, aumentando a possibilidade de que ocorra fissão em mais núcleos, a tal da reação em cadeia. A bomba Little Boy funcionou com um mecanismo de pistola. Dentro dela foi disparado um projétil de urânio-235 contra uma massa do mesmo material. Assim, quando os nêutrons de ambos se chocaram, provocaram uma fissão em cadeia. A Little Boy levava uma carga de 64 kg de urânio-235, dos quais se calcula que pouco mais de 1% de fato passou pelo processo de fissão. Ainda assim, a reação em cadeia gerou uma explosão equivalente a 15 mil toneladas de TNT. Já Fat Man funcionou como uma bomba de implosão. Nesse caso, foram usados explosivos convencionais que rodeavam uma esfera de plutônio-239. A pressão dos explosivos comprimiu a esfera até quase duplicar sua densidade, fazendo com que os nêutrons se chocassem uns contra os outros e dessem início a um processo de fissão em cadeia. A bomba tinha uma carga de 6 kg de plutônio-239. Calcula-se que a fissão tenha ocorrido em apenas 1 kg da carga, o suficiente para liberar energia equivalente a de 21 mil toneladas de TNT. O lançamento das bombas nucleares no fim da Segunda Guerra Mundial, a gente sabe, chocou o mundo. Mas desde então, armas com potencial destruidor ainda maior foram desenvolvidas. Os cientistas perceberam que poderiam aumentar a potência das bombas nucleares se, em vez de usarem a fissão, fizessem o processo contrário, a fusão nuclear. Em uma bomba que usa esse princípio, são combinados núcleos mais leves, de hidrogênio ou isótopos de hidrogênio, para formar um núcleo mais pesado. Lembrando aqui que os isótopos são variantes do mesmo elemento químico, a diferença é a quantidade de nêutrons que cada um carrega no núcleo. Bom, mas para a fusão acontecer é preciso elevar a temperatura a milhões de graus Celsius. E como se faz isso? Por meio da fissão. Pois é, primeiro se faz um processo de fissão nuclear para elevar a temperatura a milhões de graus Celsius, para então se produzir a fusão, que libera muito mais energia. Por isso, as bombas de hidrogênio também são chamadas de bombas termonucleares. Mas a capacidade de destruição das armas nucleares não se limita à explosão. Elas também liberam raios gama, nêutrons e raios X, que são disparados a vários quilômetros do epicentro. Essa radiação pode causar estragos em tudo que encontra pelo caminho, inclusive as pessoas. Nesse caso, pode destruir células do corpo ou alterar a maneira como elas se comportam. E por isso os efeitos da radiação liberada por uma bomba nuclear são de curto e longo prazo. Em Hiroshima e Nagasaki, aqueles que sobreviveram às explosões sofreram queimaduras que chegaram a arrancar peles e tecidos. A exposição à radiação provocou desde náusea e vômito a sangramentos e queda de cabelo. Com o tempo, algumas pessoas desenvolveram cataratas e tumores malignos. Nos 5 anos seguintes aos ataques, os casos de leucemia na população das duas cidades japonesas aumentaram drasticamente.
10 anos depois, muitos sobreviventes desenvolveram câncer na tireoide, câncer de mama e de pulmão em níveis superiores à média. Desde 1945, nenhum país voltou a usar armas nucleares em um confronto militar. Mas acredita-se que pelo menos 9 possuem hoje esse tipo de armamento. Estados Unidos, Reino Unido, Rússia, França, China, Índia, Paquistão, Israel e Coreia do Norte. Dizemos acredita-se porque esse assunto ainda é tratado com pouca transparência e os países consideram essas informações altamente sigilosas. Estima-se que o número de armas nucleares no mundo hoje chega a mais ou menos 14 mil. Se todo esse material explodisse ao mesmo tempo, mataria milhões de pessoas em questões de horas. E ainda que não destruísse o planeta completamente, abriria uma cratera de 10 quilômetros de diâmetro e inutilizaria as redes elétricas de todo o mundo. Os cientistas que estudam esse tema dizem ainda que a quantidade de resíduos lançados na atmosfera provocariam o chamado inverno nuclear, porque impediriam a passagem dos raios do Sol. A boa notícia é que o número de armas nucleares no mundo hoje é bem menor do que algumas décadas atrás. As 14 mil estão longe das 70 mil que se calcula terem existido lá em 1986. Eu fico por aqui, muito obrigada e até a próxima!